Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. E você, meu caro irmão, vai ser uma das testemunhas, porque quem acompanha regularmente já viu a gente tocar nesse tema aqui e falar de certa sabedoria, certo conhecimento dos antigos, conhecimento esse que foi proibido pelo próprio Deus. Existia-se um costume, principalmente ali em Roma, de se beber sangue. Muito antes de existir a própria Roma, também os pagãos já faziam isso. Acreditava-se que com isso, por exemplo, se você bebesse o sangue de uma criança, de um grande guerreiro, você poderia agradar certas entidades e ao mesmo tempo se fortalecer. Então era bem comum essa prática. Os próprios gregos, se você der uma olhada nas imagens deles, você vai ver sempre eles fortes, né? Quando você vê em Roma mesmo as estátuas dos antigos, você vê sempre eles fortes. Os próprios deuses como Zeus, Poseidon e etc. eram sempre relatados como se fossem fisiculturistas. Aí a pergunta, mas por que eles faziam assim? Bom, era feito assim porque era o que realmente era. Eles eram fortes assim, porque eles tinham a prática, o costume de beber o sangue de animais como, por exemplo, do boi, da vaca, né? Tirar ali na hora e já beber, quente ainda. E o sangue contém como se fosse um anabolizante natural. Você vê que o cavalo, o boi, eles são fortões, né? São grandes, têm uma musculatura avantajada e isso acabava passando diretamente para o ser humano. E essa prática nunca agradou a Deus. Passou-se o tempo, o cristianismo avançou, as pessoas comuns passaram de fazer isso, mas sempre resta aqueles que continuam mantendo as mesmas práticas e crenças. Eu não quero nem entrar nessa área, né? Mas você sabe, existem aqueles que agem nas sombras que costumam mantendo esses rituais na prática. Além de agradar as entidades que eles seguem, né, com o sacrifício, ainda tem a questão do benefício do próprio corpo com o sangue. Então o consumo de sangue, principalmente de recém-nascidos, ela é muito grande. Agora, né, começou a ser provado cientificamente que de fato o sangue mais jovem pode rejuvenescer, e agora está virando uma coisa científica, um conhecimento perdido, até então tido como crendice, e só por isso você já começa a imaginar, né, meus irmãos, se isso aqui é verdade, tem benefício, o que mais que se falava antigamente e é classificado como bobagem, que também tem benefício. Só isso aí já geraria vários vídeos aqui, né? Mas enfim, com as regras que se tem hoje, não vai virar, eu garanto para você. Essa matéria que a gente tá aqui, ela foi enviada pelo nosso querido irmão Jonatunes 95. Desde já fica mais uma vez um agradecimento a esse irmão de fé e batalha que se superou essa semana nas dicas. E ela é uma matéria de 23 de maio de 2023 dizendo o seguinte: para retardar envelhecimento, americano trocará de sangue com um filho de 17 anos. Olha só, Brian Johnson é um fanático americano conhecido pelas tentativas de retardar o seu envelhecimento e se manter com a aparência de 18 anos. Desenvolvedor de softwares, ele tem 45 anos, mas busca constantemente novos métodos para adiar as marcas e os efeitos da idade, gastando mais de 2 milhões de dólares, não é de reais, 2 milhões de dólares por ano. Isso aí vai dar mais de 5 milhões, 6 milhões, quase 5 milhões e poucos de reais, né? Isso ele gasta por ano, só para se manter mais jovem, ó. Agora sua missão foi ainda mais longe e Brian decidiu trocar de sangue com o próprio filho de 17 anos. Olha só, meus irmãos, o cara é capaz de gastar 2 milhões de dólares por ano. Se o cara é capaz de usar o próprio sangue do filho, né? O que mais um homem desse é capaz de fazer? Isso é só um vestígio, né, do que tem por trás, né, do que não é oficial. De acordo com a Bloomberg, o americano convenceu seu filho, Talmage, para um tratamento de troca de sangue, que inicialmente aconteceu em uma clínica perto de Dallas. Antes, Brian Johnson recebia o plasma de um doador anônimo, mas preferiu desta vez que 1 litro do próprio filho fosse convertido em plasma líquido, glóbulos vermelhos e brancos e plaquetas para posteriormente ser aplicado em suas veias. Além do desenvolvedor, seu pai Richard participou do mesmo processo e aos 70 anos fez o mesmo tratamento. Pausa aqui. Quer dizer, no começo da matéria parece alguém, né, isolado que está fazendo isso. Mas você lembra do que eu comecei falando no vídeo? Que daqueles costumes pagãos antigamente, né, restaram pessoas que mantiveram nas sombras esses mesmos costumes. E eles estão espalhados na sociedade, nas mais altas classes dessa sociedade. Afinal de contas, você vê na própria matéria, né, que o cara gasta 5 milhões e pouco de reais por ano por essa ideia. Então veja, não é alguém com baixo orçamento, não é uma pessoa humilde. Como eu falei para vocês, meus irmãos, eles estão
nas mais altas classes, nos mais variados cargos espalhados pelo mundo. É por isso mesmo que você vê as coisas sendo criadas no mundo contra a vontade da grande maioria da população, porque a turma está aí espalhada, entende? Então veja, é uma coisa que é passada de pai para filho. O começo da matéria, que mostrava como se fosse uma coisa isolada, é um cara que tem dinheiro e é fanático, né? A própria matéria mostra assim. Não é, porque o próprio pai dele já fazia isso, então passou para ele, ele passa para o filho e o filho vai passar para o próximo filho também. A única diferença dele para o que a gente já sabe aqui é que a mídia está falando, porque a grande maioria desse pessoal prefere realmente ficar nas sombras, no anonimato. Se eles estão falando, algum motivo tem, talvez de divulgar isso, né, essa prática começar a se tornar comum diante da sociedade. Talvez seja esse o momento, eu penso assim, né? Mas vamos lá, continuando. A tentativa de retardar o envelhecimento de Johnson é assistida por uma equipe de cerca de 30 médicos, que já são especialistas em saúde regenerativa. Eles também o acompanham até a clínica, onde é feita constantemente a troca de plasma. Então veja, 30 médicos acompanhando isso aqui. É uma coisa aleatória? Um hobby de um homem? Um capricho de um homem? Meu irmão, se você realmente acredita nisso, eu sempre sou bem sincero, né? Não tem o que fazer nesse canal, né? Porque tá aí. É claro, não é mais nas sombras. Está chegando o momento, cada dia mais que passa com o avanço justamente da agenda, não há mais a necessidade de eles permanecerem fazendo essas coisas em oculto. Está chegando o momento de passar isso para a sociedade e colocar novamente como costume. Quando você escuta falar em nova, né? Aquela nova, não sei o que, mundial, certo? Eles não estão falando de realmente uma coisa nova, mas é trazer os velhos costumes, as velhas práticas, como já foram antigamente, de volta, e implementar na sociedade. E cada vez eles vão fazendo isso. Aqui, ó, 30 médicos, né? Ali só analisando os efeitos, fazendo ali os estudos, porque é assim que é feito, para aprovar futuramente um tratamento. Esse método é inclusive estudado por cientistas que já testaram em ratos a possibilidade de uso de plasma jovem no sistema circulatório e obtiveram resultados. Nós já falamos disso aqui, né? É uma coisa de fato grande, família. No entanto, nos seres humanos, há pesquisadores, quer dizer, uma parte, que achem a tentativa infundada por não haver evidências de que seja realmente eficaz. Mas essas evidências, né, na própria matéria você está vendo, elas estão sendo coletadas. 30 médicos, né? Cá entre nós, se fosse apenas para cuidar da própria saúde, não haveria necessidade. Por que levar logo 30 médicos? É levado os 30 médicos porque eles estão coletando esses dados, justamente para transformar isso em uma prática comum futuramente. Há também quem veja preocupação em tentativas como a do americano Johnson. Para Charles Byrne, bioquímico do City of Hope National Medical Center em Los Angeles, o procedimento pode até mesmo ser considerado nojento, por não ter embasamento e ser perigoso, embora haja pacientes com condições que necessitam da troca de plasma para a técnica e envelhecimento, ainda não há comprovações científicas que embasem o método. Aqui encerra a matéria, né? Mas os contra da própria matéria acaba sendo a favor, porque se o problema todo está sendo os dados científicos, e já fizeram um teste no rato e viram uma melhora, eu não lembro se o rato na idade humana teria rejuvenescido na faixa de 15 anos. Era um rato com 50 na idade humana, né? Claro que um rato não chega a isso. Na idade humana, um rato com 50 anos voltou a ter 35, né? A disposição dele, a força dele, tudo mudou nos testes. Então isso está sendo feito, não é por acaso, começa assim, né? E com as leis, né? Como está sendo criada, as práticas, como estão tratando inclusive a sã doutrina, né? A religião cristã, você já vê que logo logo vai estar implementado. As pessoas vão estar falando disso e aí de quem falar contra, né? Porque coloca logo na lei como o quê? Um preconceito. Ah, vai falar contra quem está fazendo esse tratamento? Você não quer que as pessoas tenham mais saúde? Você não quer que as pessoas estejam mais saudáveis? Então vamos criminalizar a tua opinião, né? Como debater não tem como, porque isso aqui é uma prática, né? Que beira de fato os demônios. É uma prática de demônios. Se Deus aboliu, você já sabe que não está certo. Mas do jeito que tá as coisas, meus irmãos, você vê que de fato vai virar uma prática comum. Já está virando, é fato, né? Antigamente para você achar uma matéria dessa era difícil. Agora tá, quase todo mês tem alguma coisa referente a esse assunto, né? Seja um milionário, seja testes de uma grande empresa dos próprios ratos, enfim, né? Mas você vê que tem muita coisa em cima dessa questão. Inclusive também agora aquela ressurreição dos órgãos, né? Partes vitais do corpo também já está aí. A gente já falou disso aqui nos vídeos, sempre procure, sempre dê uma atualizada, porque o canal tem muitos vídeos, diversos vídeos. E infelizmente esses vídeos não duram muito tempo.
Principalmente quando é referente a esses assuntos de corpo, de tal, não prefiro nem usar o nome Saúde, né? Nem prefiro usar esse nome porque até complica também, né? Quando você fala alguma coisa contra desse tema. Então é difícil. Hoje, realmente, família, pra gente continuar batendo a real com vocês, tem que ser assim, né? Mas eu creio que mesmo assim dá para que muitos de vocês peguem, né, o fio da ninhada e aí desenrole, passe para as pessoas a informação, porque é importante. Essas coisas, meus irmãos, é fato. Não são nada novas, não é uma prática que chegou agora, é um estudo que chegou agora. Os antigos já sabiam disso, já praticavam disso, usufruíam dos efeitos disso, mas não adianta você ganhar nada aqui na Terra e perder com o eterno, né, meus irmãos? E é isso que acontece. Enfim, deixa a tua opinião aí. Se isso aqui virar de fato um tratamento, pergunta sincera e responda com sinceridade. Você faria parte, você tivesse com um mal terrível e soubesse que com isso você pudesse ter uma resistência maior, uma saúde maior, enfim, um bem-estar maior, você praticaria esse tratamento? Deixa aí, né? Se fosse principalmente com o consentimento de um filho mais jovem seu, deixa aí nos comentários, meus irmãos. E a gente volta a qualquer momento com mais vídeos, né? A qualquer momento não, é umas 7h30 da manhã e umas 17h45. Fique com Deus, meus irmãos, um abraço. Não esquece que tá tendo vídeo lá no canal 1, dá uma passada. Vários vídeos com flagras paranormais, vale a pena você assistir, tá certo? Aí na miniatura dos vídeos vai aparecer. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!